Muito bem, estamos de volta ao vivo com você aqui no Toda Manhã. Nesta manhã de terça-feira, ao meu lado direito está ele, Dr. Paulo Stosch. Bom dia, bom querido. Dia, Tudo bem contigo? Tudo certo, Como é que tá a vida? Legal, de boa? Opa, legal, de boa, tranquilo. Tudo tranquilo, tá certo. Ô, querido, deixa eu fazer uma pergunta para ti. A gente já falou aqui várias vezes de pessoas que acabam transformando o próprio corpo em função de alguma vontade própria, com certeza, mas é uma transformação do seu corpo. E eu não estou falando da pessoa que emagrece, não estou falando da pessoa que faz um trabalho físico para melhorar a sua saúde. Ela quer transformar o corpo em função de alguma coisa. Nós temos casos bem interessantes. Temos a Barbie humana, o Ken humano. Entendi. Nós temos os caras que colocam implantes para ficar com cara de animal, corta o dente, Tanto reparte a por uma língua. questão de necessidade, eu diria necessidade, mas eu digo assim, às vezes laboral. A gente tem o exemplo, por exemplo, vários atores que, para um filme tal, o cara perdeu 30 quilos, Exato. Ficou anoréxico, ficou isso, ficou aquilo. Nesse sentido, acredito, não sei. Não é esse, não é esse. São pessoas que têm uma neura ou uma vontade muito grande de serem aquilo que uma outra pessoa é, ou querem ser algo que eles não são, ou querem se transformar. A gente tem aquela questão da Barbie humana, que quis ficar a cara da Barbie. Ela fez várias intervenções cirúrgicas para ficar a cara da Barbie. Tem o Ken humano, que é o Barbie e o Ken, que é o namorado da Barbie. Você já viu falar? Você tem filhas, você sabe disso, né? E o cara fez um monte de intervenções para ficar com a cara do Ken. Porque só ele sabe, ele quer ficar a cara do Ken. Certo. E é uma transformação geral. É como se... Até uma coisa interessante. Aqui o programa é sobre cirurgia plástica, não é sobre psicologia. Mas é uma troca de identidade até. Sim. Porque ele deixa de ser quem era. Sim. E passa a assumir um personagem que ele gostaria de ser. Né? Isso se utiliza muito a cirurgia plástica para isso, né? Sim. Como é que alguém já chegou para você, olha, eu não quero mais ser eu quero ser uma outra pessoa? Isso não foi assim, para o seu consultório? E esse tipo de paciente, hoje até eu tive um retorno de uma paciente que fez há pouco tempo e ela me elogiou que assim, vou te falar agora que eu já fiz, eu vou falar, sabe o que tu me conquistou? Ela e o marido falaram. Porque tu foi honesto, tu foi sincero, porque tu não ficou criando expectativas irreais. Então, assim, eu já estou há 10 anos como cirurgião plástico formado em Rio do Sul. Então, no início, por exemplo, um exemplo dessa questão, as pacientes às vezes me procuravam, eu quero 500 ml cada lado. Né? Eu não sou o tipo de cirurgião que vai colocar o que ela quer. Eu vou respeitar o limite do corpo dela. Eu vou sugerir, eu vou dizer se sim ou se não. Ontem, atendi uma paciente à consulta, ela quer botar, mas ela pensa de repente em ter filhos daqui a 1 ano. E aí eu disse assim, se fosse minha mulher, eu não botava. Daí o marido deu uma risadinha, gostei! Então assim, é o meu ganha-pão e é engraçado, a mulher vai lá de repente achando que assim, já existe uma intriga, o marido quer o filho quanto antes e ela quer postergar e já existe essa intriga. Daí o que pensa? Eu vou no cirurgião plástico porque ele vai me ajudar a convencer o meu marido. E aí chega lá e eu, balde de água fria. Por quê? Porque eles podem ter esse filho. Exatamente, eu dizia assim, tu passou 30 anos da tua vida sem, com pouco, usando sutiã de enchimento, enchendo com biquíni, com água viva dentro, sacanagem, brincando, os biquíni, por causa de 1 ano. Se tem a vontade de é uma ter coisa um filho. linda, exatamente, se vão ter realmente um filho, eu falei, vai ter filho. Amamenta. Expliquei, exatamente. Aí, quando acabou a consulta, saiu, bati nas costas e disse, agora o trabalho é contigo. Falei pro marido dela. E ele ficou todo, oba, Então, assim, e hoje a paciente de manhã veio e disse, tu sabe o que me conquistou? A questão da honestidade, da sinceridade. Então, assim, eu não sei se esse boca a boca de pessoas que me procuram já afasta esse tipo, mas eu não tive, assim, um paciente que disse, eu quero... Tive alguns pacientes que dizem, vem com foto de fulano, beltrano, ciclano, eu quero esse nariz, eu quero esse olho, eu quero esse, decote.
Ah, eu quero minha mama assim. Então, assim, mas eu já dou um balde de água fria, Cada dou corpo real. é um corpo, Exatamente. vai corresponder. Eu te faço essa pergunta porque eu tenho aqui o primeiro assunto do programa de hoje é de uma alemã, uma modelo alemã chamada, cadê ela? Sophia Wollersheim. Ela tem 30 anos e ela é conhecida como Sofia Vegas. A Sofia, essa modelo alemã, se submeteu a uma cirurgia plástica para retirar 4 costelas, para ficar com a famosa cintura de Vespa. Ela foi duramente criticada nas redes sociais pela mudança radical no visual e ela rebateu os críticos postando no Instagram várias fotos em que destaca a mini cintura. É a minha vida e eu vou dizer o que eu quero fazer, o que eu quero, goste você ou não, escreveu a alemã que tem mais de 130 mil seguidores. Ela é conhecida lá na Alemanha. A modelo comentou ter se inspirado em estrelas do calibre de Cher e Brigitte Bardot, que supostamente também retiraram costelas para fins estéticos. Não sabia dessa da Brigitte Bardot, mas enfim. Amo o meu novo corpo e muitas coisas bonitas virão até o sol se pôr na minha vida, afirmou ela. Vamos ver como é que ela ficou? Vamos conhecer a Brigitte? Vamos ver. A Sofia, desculpa. Olha lá. Vai quebrar no meio? É porque o comentário foi do Pajé aqui, vai quebrar no meio, porque ela é volumosa na parte de cima, volumosa na parte de baixo e agora ficou com uma cintura de Vespa mesmo. Esteticamente, ela gosta. Ela gosta, perfeito, ela está feliz, tranquilo. Mas fica estranho, né? Assim, a minha pergunta técnica é: onde foi parar a fígado? É que eu ia perguntar pra ti tem, agora. onde é que será que cabe um útero ali dentro? É que eu ia te perguntar para onde é que eles empurraram as coisas, gente. Porque Tem, não é por só tirar exemplo, a costela, né? tem a mulher que tem a cintura mais fina do mundo. Se tu olhar ela de lado, ela afinou tanto a cintura que os órgãos se deslocaram. Ela tem uma restrição respiratória, porque o fígado foi para dentro do tórax, ele ficou mais vertical, ele é mais horizontal. E todos, ela tem exatamente. Se ela acha bonito, beleza. Só que eu não sei onde é que foi parar o fígado, onde é que tá o rim. Eu acho que foi parar na parte dos seios, já não botou silicone. Tem um fígado dentro do peito. Tem um fígado dentro do peito, Tem um fígado dentro do peito. Não, assim, então, aquela mulher que é a cintura mais fina do mundo, ela tem a porção abdominal infraumbilical, aquela barriga de cadela. É bem saltado, porque não tem espaço. Ela diminuiu tanto a cintura que não tem espaço para os órgãos abdominais. Eu acho que esse é o antes, né? Isso. Deve ser o antes, né? Pô, tava bom pra caramba, doctor. Né? Esse é o tipo de paciente que viria no meu consultório, eu vou dizer não. Mas ela não está interessada no teu, não. Sabe por quê? Porque o que ela quer é fama. Sim. Bom, enfim. Né? Não adianta. Tem mais uma foto. Olha como é que ela ficou agora. Não. Cara, ficou estranho. É sério. Mas tudo bem, é uma questão de estética, é uma questão de gosto. Exatamente. Eu nunca fiz retirada de costela. Eu não sei quais as implicações que esse procedimento traria. As costelas estão para proteger órgãos internos. Exatamente. Né? E aí entra a questão de Hipócrates, primo non nocere. Primeiro, não ferir. Primeiro, não prejudicar. Então, não sei se tem alguma implicação, algum risco. Como é que eles fazem? Eles arrancam, eles cortam? Que eu já estudei, são cicatrizes, são feitas nas costas, o mínimo possível, o mais estreita possível, e com descoladores ósseos, porque a costela, as últimas costelas são flutuantes, elas não são fixadas na parte anterior, elas são fixadas só na coluna. Então eles abrem ali, próximo à coluna, quebram a costela ali, vão com o descolador até a frente e puxam ela. O Pajé está passando mal. Desculpa, Pajé. Calma, Pajé. Não começa a suar, nego. Quer uma água? Não, é isso que se faz? Ela tirou 4, 2 de cada lado? 2 de cada lado, que são as duas flutuantes. As nossas duas últimas costelas são soltas. Tá, deixa eu fazer uma pergunta. Na questão... Ô, Léo, você conseguiu botar a foto da Vespa lá?
Tá, nós tínhamos ali 2 costelas, 2 de cada, as 2 últimas aqui embaixo. Isso, Faz questão, mas isso. elas estão ali não é por acaso, elas têm São função. as flutuantes, exatamente. Mas tem função. Tem. Ok. Aí tirou, tchuf, sumiu as costelas. A questão muscular, tudo, como é que fica? Como é que ela... Porque não fica uma coisa meio mole, meio... Não sei. Porque, olha, dá para notar, doutor? É porque assim, ó, não tem nenhuma foto dela, por exemplo, Sem a- para ver a cicatriz das costas. E não tem nenhuma foto sem um corpete, ela está sempre com corpete. Tá vendo? Exatamente. Que é para apertar. E isso eu ia dizer. Aí assim, existe uma maneira de fazer isso através de modelagem, modelar. Todo mundo consegue a pele, ela não é algo rígido. Ela é Então tem, flexível. por exemplo, os índios. Sim. O índio não nasce com aquele espaço no lábio que cabe um prato. Ele vai usando pratos Vai e esticando. alargando o lábio. Alargadores. Pessoal Hoje que os usa na alargadores de orelha. orelha. Exato. Antigamente as mulheres usavam espartilho. Espartilho. Tinha uma cinturinha daquele jeito ali, mas pelo uso do espartilho. Então, eu não sei se nada. tão radical existe alguma outra É que a complicação. gente vive no mundo da alguma pressa, né? implicação. Hoje tem que ser rápido, né? Não vou ficar... Ah, não vou ficar usando espartilho É bom 50 lembrar anos. que na Birmânia, se eu não estou enganado, tem as mulheres elefantes. É na Birmânia? Acho que é na Birmânia, né? As Elas as alongam mulheres girafas. Isso, elas alongam o pescoço. Colocam anéis. Anéis e vão Com alongando. o passar dos meses As de idade, orientais e vão esticando. Espremem o pé. Que é proibido hoje. Tá, não sei. Hoje é proibido. Tá bom. Não pode mais. Tá. Porque elas eram mutiladas, eram mutilações em função de uma tradição. Hoje as do pezinho não pode mais. Não pode mais? Não pode mais, era mutilado, né? A mulher ficava com o pezinho desse tamanho assim, gente, é sério. Assim, ó. Pezinho assim. Eles iam apertando. Apertando, Não era assim, apertando, elas iam crescendo e aumentando o sapato, elas iam crescendo, eles iam diminuindo o sapato. Imagina a dor, né, cara? E ficava direto com aquilo, né? É, Então, e ficava assim, com o pezinho, realmente. porque esteticamente eles achavam que era muito bonito ter um pezinho desse tamanhinho, gente. Uma coisa horrível, né? Esteticamente, mas era uma questão cultural, Sim. mas hoje foi proibido, não pode. Essa questão da cintura, eu li uma vez uma crônica e que na França do século XVII já existiam trabalhos científicos, tinha um médico que já descreveu várias jovens francesas morrendo por insuficiência respiratória pelo uso do espartilho. Apertavam de maneira que tu não respira. E elas faziam insuficiência respiratória. E não, morro com a cintura fina. E morriam. Mas, enfim... Então, não é de hoje essa obsessão por o corpo perfeito, teoricamente. ali é muito comercial mesmo, é para ganhar dinheiro. Não sei. É para ter sucesso, fama, ter curtida, ter likes. Aí entra um monte de patrocinador, etc e tal, blá, 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 e vai embora. Mas, enfim, é uma questão de escolha própria, só que existem cirurgiões que aceitam participar e cirurgiões que não aceitam participar do que, na minha opinião, é uma mutilação. Né? Está se mutilando, automutilando. Tanto que eu não faço a cirurgia. Exatamente Já fui procurado algumas vezes e não faço. Porém, tcharam, vamos mudar de assunto. O assunto de hoje é abdominoplastia, né? Que é uma outra situação. Né? Primeiro, explicando o que é abdominoplastia. É claro que a gente já falou sobre esse assunto, só que hoje nós vamos falar da abdominoplastia para mulheres e para homens também. Não é Certo. isso? Resumindo, o que é uma abdominoplastia, doutor? É a retirada do excesso de pele, da flacidez de pele, da região abdominal. E aí a gente tem várias, é muito flácida, o paciente teve um emagrecimento muito grande, foi só da gestação, no caso de uma mulher, foi por perda de peso, no caso de um homem. Ontem ainda atendi um casal e que ela já teve filho e eu conversando, abdominoplastia, aí quando eu fui examinar, ela não tinha um excesso de pele, a indicação dela era de lipoaspiração. Certo. E o marido daí me perguntou, daí eu examinei ele e ele, assim, não tinha nada de gordura do lado de fora. O problema dele é gordura visceral. Então existe diferença entre o corpo masculino, entre o corpo feminino, tem nossas semelhanças, andamos os dois em 2 patas, temos 2 olhos no nariz, mas assim... Existe muita diferença entre o homem e a mulher. Tá. Depois não me esquece de me lembrar, é não boa, esquece. Né? Para lembrar, para explicar para as pessoas que estão em casa, isso acontece muito com os homens, mas pode acontecer com mulheres também. O que é a gordura visceral? Depois. Tá. A hora que a gente chegar lá na abdominoplastia para os homens, o que é a tal da gordura visceral, que é interessantíssimo esse detalhe. Certo. Interessantíssimo. Mas vamos lá, nós temos uma imagem ali, já bota no ar, pá! Foi. Tá.
Isso aí provavelmente um desenho esquematizando uma lipoaspiração. Tirou um lugar onde ela provavelmente se incomoda um pouquinho de uma gordurinha. É óbvio, foto a gente não consegue dar certeza, mas eu duvido, aposto bem alto, se tu quiser apostar 10-1, que ela tem indicação de abdominoplastia. Não tem, né? Não tem. Exatamente, só a gordurinha localizada. E é bom lembrar que a abdominoplastia não é para tirar gordura, é para tirar excesso de pele. O excesso de pele, exatamente. Para corrigir o afastamento dos músculos que ocorre por uma perda, por uma diminuição de peso ou uma gestação, exatamente. Então a abdominoplastia trata tudo isso. A lipoaspiração ela só tira a gordura localizada. Certo, muito bem. Gordura localizada, também é uma outra situação. Outra situação, exato. E aí entra uma questão interessante, por que os homens não fazem tanto? Primeiro, por uma questão genética, o homem tem mais tendência a acumular gordura visceral, que é a gordura dentro da barriga. E segundo, a mulher passa situações em que a pele estica mais do que os homens. Sim. Gestação, Gravidez. homem não engravida. Não. Então, assim, a mulher depois também... Tem amigo meu que tá grávido do barril de chope. Tá grávido do barril de chope, vai dar bebê agora a qualquer hora. Agora tem que a bombinha já tá saindo. Se ele quiser fazer uma abdominoplastia, ele vai ter que parir um barril de chope. Primeiro para depois e aí o fazer a excesso de abdominoplastia. pele. E tem também a outra questão ainda genética, que a pele do homem é mais firme do que a da mulher, na média. Na média. Muito Então bem. tem mulher, como essa que eu falei ontem, examinei, falando de abdominoplastia, quando eu fui examinar, eu falei, Não tem nada? não tem pele sobrando. Mas do marido? Só do marido, daí já é outra, isso aí é o barril de chope. Tá lá. Vamos lá, nós temos uma imagem que é muito interessante, que é a questão muscular. gente. Isso Isso é se interessante. corrige, a diástase dos reto-abdominais. Isso, na maioria das vezes, provocado pela gestação. Muitas vezes acontece junto desse afastamento uma hérnia umbilical ou uma hérnia em outra área da parede abdominal. E isso a gente corrige com abdominoplastia. Certo, ou seja... Ou abdominoplastia, a clássica, a tradicional, a pitanguia, a ramil, ou mini abdominoplastia, ou a em flor de lis, que é para aqueles pacientes que perdem muito peso e ele, além do excesso de pele horizontal, eles têm também vertical. Deixa eu te fazer uma pergunta. Essa mulher, ou ela normalmente é por gravidez. Certo. Mas pode ser por excesso de peso também? Pode, Tá, ela perdeu peso. A gente notou que essa musculatura abriu. Certo. Lá na foto da esquerda, ela deveria estar como a direita. A direita já foi feita a cirurgia. Então a esquerda, ou por gravidez ou por um excesso de peso, etc. Essa musculatura abriu e ela não volta sozinha, né? É Ou muito volta? difícil. Muito não, difícil. um afastamento desse tamanho, Desse dessa porte ali, magnitude, não volta. Não. Ela vai ficar daquele jeito Não ali. volta, exatamente. Ela vai malhar um monte, vai ficar com a barriga trincada, mas quando ela fizer força na barriga, vai parecer que ela tem uma hérnia. Muito bem. A direita já é já se Corrigido, corrigiu. exatamente. Já corrigiu. Dá para ver que tem uma marca como se fosse uma costura lá no meio, Sim, ó, tá vendo? sim. Passa pelo umbigo e tem uma costura, ou seja, o cirurgião plástico, no seu caso, ele bota essa musculatura de volta no lugar e dá uns pontos. Sim, Costura. exatamente. É isso. Isso. Tá. Existe um limite para isso. Vou contar um caso. Muitos anos atrás, eu tive uma paciente que fez pneumonia bilateral, tá? Como assim? Eu apertei pra caramba. Tu apertou muito? Apertei muito. Ela não conseguia. O pulmão, a gente ventila a base pulmonar só quando a gente dá aquela... Senão a gente aqui, essa respiraçãozinha básica, a gente só ventila o ápice do pulmão. De tempos em tempos, a gente dá essa... para dar uma oxigenada na base pulmonar. Só que o que acontece com isso? O pulmão rebaixa e empurra o fígado, empurra estômago, intestino, tudo para dentro da barriga. Por isso que a nossa barriga vai para frente. Eu fechei tanto que ela não conseguia fazer o... Ela fez uma pneumonia, ficou uma semana internada, aí fisioterapia. Não precisou abrir, mas eu já soube de casos que o cirurgião tem que levar para a sala e abrir. Abre. Muito O bem. dela... Por isso tem que ter essa madeira. sensibilidade, né? Foi começo de carreira? Foi começo de carreira? Foi no início, assim, ela queria que aperta. Aperta, Parícia, aperta. Por isso tem que ter cuidado naquilo que o paciente pede, né? Isso. Às vezes você faz demais e o mais é mais. Mais é demais. O menos sempre é o perfeito. Né? Exato. O menos é mais, na verdade. Isso. Mas só uma pergunta, doutor.
quando se faz a abdominoplastia, automaticamente já se faz essa correção muscular ou independe um do outro? Depende se a pessoa tem esse afastamento. Então, já fiz abdominoplastias em que não precisava fazer isso aí, exatamente. Muito bem. E já fez... A maioria faz o fechamento do reto abdominal. Já fez o fechamento do reto, como é que é? Abdominal? Reto abdominal, isso. Sem precisar fazer abdominoplastia? Não, aí tu vai ser obrigado a abrir em algum lugar. Muito bem. Então, por exemplo, se a paciente não tem o excesso de pele, aí eu citei a questão da mini abdominoplastia. Que de mini eu tenho que pegar o cara que botou o nome de mini, nada. Porque assim, a gente abre, eu não sei para se quer mostrar ou mostrar no Chico ali, não, a gente abre lá vou embaixo, outro gordo perto... mostrar. Não, a gente abre lá embaixo. Eu vou mostrar outro gordo, cara. Perto eu tô cansado, eu sempre aqui. A Ana Maria, quando vem cá, ela quer um cara para comer, para provar as coisas que ela traz, eu faço tudo. Então, assim, ó, ele vem aqui, o Chico. O mini nariz, Chico. Careca, Chico. O mini pneuzinho, Chico. Eu não vou deixar de falar. A mini abdominoplastia, não, assim, a mini abdominoplastia, a gente abre lá embaixo onde tem o cortezinho da cesárea, aonde tu esconde com um biquíni. Eu não uso. E lá de baixo eu tenho um porta-agulha que é desse tamanho aqui, assim. Porta-agulha é para passar o ponto, para dar o ponto. Lá de baixo eu dou o ponto aqui no próximo à costela, lá em cima. Aqui embaixo, lá em cima, dá o ponto? Exatamente. Então, assim, ó, e aí diz assim, ó, mini abdômen. A mini abdômen é mais fácil, né? Porque o nome é mini. Eu digo, vai dar o ponto lá em cima. Porque você não abre até lá em cima. Porque não abre, exatamente. O corte é menor, né? O corte é menor e mais longe do lugar onde começa a dar o ponto. Quando tu faz a abdominoplastia que tira todo aquele gomo... Pubis aqui né? Isso, o pubis. É dali? Isso. Do pubis até lá em cima o apêndice tifoide. Esse ossinho que a gente tem aqui entre as costelas. E assim, quando a gente faz o abdômen... tradicional, que vai tirar todo aquele gomo de pele, esse ponto é do umbigo até ali em cima. Metade do caminho. 2/3, metade do caminho, entendeu? Agora, quando é o mini abdômen, eu digo, é mini, é mais fácil. Por isso que os caras ganham bem, né? Tô brincando. Porque tem que treinar pra caramba. Tá bom. Né? Se tu fosse trabalhar na costura, tu ia ganhar um dinheiro também, né? Eu já comprei, mas eu tenho que fazer umas barrinhas de calça ali, faz? apertar. Não sei, nunca fiz, vamos tentar. É a mesma coisa que hora. O cara faz um ponto lá em cima, uma distância desse tamanho, sem quase conseguir ver, né? Não, tem luz, a gente consegue ver bem, tá louco. Eu fico imaginando a cirurgia, né? Coitado, tá tem um afastador, cara, tem... Calma, abrir um pouquinho. Eu já acompanhei cirurgias plásticas, a gente já fez matéria lá no... Para quem não está acostumado, é uma coisa que assusta, né? Assusta. Porque você mexe com o corpo humano, né? Você descola, a gente comentando o pajé, já ficou mal, mal. É uma coisa que chama atenção. Realmente. Mas, enfim, é claro que quem faz isso são profissionais, são treinados, estudaram, foram capacitados para isso e sabem o que estão fazendo. Exatamente. Mas, enfim, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos para um pequeno intervalo, depois tem uma cicatriz no abdômen. Mas aquela cicatriz é pequena, né, doutor? Aquela é uma mini? Não conseguindo ver. Isso, aquela lá é onde vai a mini. Não, mostra a mini agora, então, tá. Para encerrar a mini. Bota lá. Essa é lá embaixo é onde a gente abre para mini abdominoplastia e o ponto que a gente dá no músculo, como a foto anterior que mostrava ali o afastamento dos músculos, é lá em cima, perto da base da mama. Olha a distância que eu tenho que ter, tem que ter um aparelho grande mesmo para chegar com o ponto lá em cima. Bem, essa é uma mini. Fica escondida na marca do biquíni, etc. e tal. Isso, exatamente. Aí tem a grande. Para o homem que não usa biquíni, como é que ele vai ficar onde essa marca? Não, na sunga, pô. Na sunga? Eu fiquei pensando aqui agora, né? Eu também fiquei pensando, pro homem que não usa biquíni, pô. Pegadinha. Nós vamos para o intervalo, depois vou voltar para falar sobre abdominoplastia masculina e feminina, porque também é indicado para o homem, né? Você que está aí, não foi por gravidez, óbvio, né? Mas engordou devido ao tempo, etc. Tal, excesso de peso, conseguiu emagrecer, excesso de pele, etc. Tal. Também tem esse afastamento muscular? Se o homem é mais difícil. Ele tem uma mais forte, mas acontece. Pode acontecer. Eu não vou botar aquela foto lá. Agora que eu vi. Eu não vou colocar essa foto. Que abdominoplastia? Não, né? Sério? Tá. Nós botamos uma moça antes que não precisava fazer. Mostrava lá a moça que não precisava fazer nada. Essa foto é uma questão que eu quero comentar bem isso. Eu não queria nem ver essa foto. Tá? Vamos. Aí, ó. Aí. Qual é o ser humano que não tem esse excesso de pele? As pessoas têm que se conscientizar de que
Quando a gente está sentado, quando a gente está dobrado, a gente tem esse excesso de pele. Certo. Eu até postei no meu Face agora, recentemente, blogueiras que fizeram exatamente isso. Elas pegaram Se inclinam pra fotos, frente. se inclinavam, ou a barriga solta, aquela barriguinha mais soltinha, e fizeram ao mesmo tempo fotos contraindo o abdômen, postura. E eram assim, pessoas totalmente diferentes. O antes Dá e água pro depois. vinho. Só uma questão de truque fotográfico. essa Então, que- assim, ele não tem. Se eu tirar esse excesso de pele, Ele não vai- ele ele- nunca mais fica em pé na vida dele. É? Ele nunca mais vai ficar, exatamente, vai achar moeda pra caramba. Ele né? vai ficar, vai achar bastante moeda. Mas vai ficar nessa posição que ele está agora, porque Sim. se ele soltar aquela pele Não. e ficar com... Esse tanto que ele tá pegando ali, ele não consegue nem botar desodorante. Não. Porque não consegue nem levantar o braço, nem pentear o cabelo. Exato. Então, assim, existe um limite. A gente tem que pensar que a nossa pele é um vestimento permanente. Então a gente tem que ter essa conscientização do que é possível, do que não é. Eu não preciso Eu fazer... tenho porque eu- várias pacientes que chegam lá no consultório, Paulo, olha Ela vai pra aqui, tá frente, sobrando. Aí eu faço, de vez em quando tem umas que eu pego e digo assim, ó, não, é isso aqui que tu quer tirar? Vamos lá. Aí eu seguro, digo, agora fica em pé. Ai, não dá. Eu digo, não dá? Pois é. Tem que Existe ter um pele. limite. Aí entra aquela questão que a gente sempre discute. Essas blogueiras que eu comentei que fizeram isso foi justamente para conscientizar as pessoas, porque assim, as pessoas querem 24 horas do dia estarem como uma pessoa faz. Esteticamente Exatamente, perfeitas. E não existe isso. Não existe isso. Então faz uma foto, chama um fotógrafo bom, contrai, faz uma postura, faz umas fotos e espalha, guarda, bota no Facebook, bota no Instagram, bota na geladeira, faz um quadro bonito em casa. É legal isso. Mas não entra na neura. Essa criatura feia que estava ali, que a gente mostrou a foto, não vai precisar nunca fazer isso. É claro que se vai para frente... Amanhã se chama ortopedista, que eu senti que machucou. Doeu Alguém o machucou cotovelo. o cotovelo Ah, aqui. vou nem falar que ali é magro, ali é um cepo, tu é magro, eu tô aqui, né, tudo certo, não tem problema nenhum. Bora, vamos em frente, vamos lá. Tem que ter de foto aí, Léo, da abdominoplastia. Acabou? Acabou, então tá bom. Pô, mas não botaram ninguém gordo, só botaram gente magra. É sério, a gente tinha que mostrar as pessoas que têm a necessidade. Botaram um homem e uma mulher magros, que necessidade tem de fazer abdominoplastia? Inclusive essa questão de necessidade, assim, ó, Não, em nem- casos extremos, a pessoa tem problema de saúde realmente, tem a pele dobrando, assa, mau cheiro, Tá. dermatite. Deixa eu te fazer duas coisas, tanto para o homem quanto para a mulher. Tá. Indicação de abdominoplastia. O cara é gordo ou a mulher é gorda. Ou, agora não pode mais falar isso, tem que falar. Está com excesso de peso. Tá. E ela também está com excesso de peso. Né? Tem aquele abdômen grande que está caindo por sobre a cintura. O famoso abdômen avental. Exatamente, mas não é excesso de pele, é gordura que está se sobrepondo. É gordura. Tá. Né? Mas, aí não faz abdominoplastia, porque primeiro tem que tirar essa gordura. Sim. Né? Não adianta, a abdominoplastia não vai tirar essa... Mas num caso extremo, por exemplo, a gente pode fazer um abdômen higiênico, a gente chama. Como é que é isso? É só tirar aquela faixa de pele, sem o descolamento, sem fechar aquela musculatura que mostrou antes, porque a pessoa às vezes tem um excesso de pele tão grande que ela não consegue nem o dia a dia, fazer uma atividade. Então, isso às vezes estimula a pessoa a, por exemplo, ir para uma academia. Entrar num programa de nutrição, reeducação alimentar. Você está enfrentando um problema. Exato, só que assim, ó, mau cheiro, a calça não veste direito, fica com dermatite. Então, assim, a gente pode melhorar a qualidade de vida. Aí aquela pessoa perdeu um pouco, já tem aquela pele sobrando. Vai fazer um higiênico e depois, quando ela chegar num peso adequado, aí a gente pode fazer uma nova, vamos dizer assim, um novo abdominoplastia, com complicatura, com descolamento. Então, existem essas situações. Cada caso um caso. Tá, ok, beleza. Agora voltamos para o homem e para a mulher. A abdominoplastia, não a mini e não a higiênica. Tá. A tradicional. Certo. Né, que você vai tirar, pode até costurar o reto músculo, abdominal. exato. Tá. E vai tirar o grande excesso de pele. A pessoa perdeu 50 quilos, 60 quilos. E essa pele não voltou mais. Ela não tem mais essa elasticidade, ela caiu, virou um aventalzão mesmo. Certo. Certo? Tanto para o homem quanto... Calma.
outra coisa. A gente está aqui numa questão meio radical. Não precisa ter tudo isso também. Tá. Tem mulher tem que indicação para bem menos. o bebê era grande, o espaço da barriga era pequeno, que esticou aquela pele e a pele não voltou. Deu bastante estrias. Com 11 quilos. Tem mulher que engordou 11 quilos na gestação e que tem uma pele sobrando, que tem indicação de abdominoplastia. Normalmente com aquelas famosas estriazinhas. Isso, né? exatamente. Exatamente isso. Então nós temos várias indicações. Tem a pessoa com muito excesso de pele porque perdeu 40, 50, 60 quilos. Certo. Tem a mulher que teve essa gravidez, que o corpo voltou ao normal, mas a pele não voltou. Ela está com aquela pele caída e cheia de estrias também, aquelas graves, profundas, não é isso? Certo. E aí, essa é a vermelha, não é a branca? Tem a branca e a Não, vermelha. a branca é mais antiga, a vermelha é mais recente. Então isso. tá com, meu Deus do céu. Mas enfim, tanto ela quanto o homem também que perdeu peso, está com aquele monte de pele, etc e tal. O corte é o mesmo, o local é o mesmo para homens e mulheres. Você falou na marca do biquíni, o homem na marca da sunga. Da sunga do short, exatamente. E o tamanho do corte é de acordo com o tamanho daquilo que vai se tirar? Isso. Isso o é tamanho do dizer. corte é do tamanho da dobra de pele. Se eu pegar aqui, por exemplo, eu vou tirar aqui, vai me gerar uma dobra de pele. Se eu tirar uma coisa bem mais larga, a dobra de pele vai ser bem maior. Então, normalmente, o tamanho da cicatriz até as laterais é mais ou menos no mesmo tamanho do excesso de pele. Ah, Paulo, a minha excesso de pele vai quase nas costas. A cicatriz vai quase nas costas. Isso acontece? Acontece. Ah, o meu excesso de pele é mais curtinho. Ah, vai do osso até o osso. A cicatriz vai do osso até o osso. Desse Exato. ossinho a esse ossinho, que é bem Exatamente. tradicional. Essa aqui é muito... Sim. Normalmente o excesso de pele é nessa ossinho. difícil, assim, ó, nem o mini abdômen, às vezes o mini abdômen é um pouquinho menos, pode, mas aquelas que não tem quase nada. Até o mini abdômen vai mais ou menos de osso a osso. Certo. Então, assim, a quantidade de pele sobrando vai determinar o tamanho da cicatriz. Muito bem. Qual é a vantagem da abdominoplastia, além da retirada das estrias que estão lá na casa da gravidez, do homem desse excesso? Você consegue mudar o perfil? Porque muitas pessoas podem confundir a abdominoplastia como uma forma de perder peso. Não. Cirurgia plástica nenhuma serve para perder peso. Ponto. Ah, mas diminuiu um pouquinho. Já tirei, Sim, já tive abdômen, já tirei 11 quilos e pouco. Sim, é pele, né? É pele, então assim... peso de pele, não peso. Exatamente, até perde por isso, mas não é o intuito da cirurgia. Certo. Não é o intuito, não vá para uma cirurgia plástica pensando em perder peso. Você está corrigindo, você está tirando alguma coisa, mas perder não. Aí vamos voltar no homem lá, cara, que você falou, e pode acontecer com mulheres também, que é a gordura visceral, né? Certo. Isso acontece com muitos... Vamos no homem porque é mais o clássico. O homem é mais comum, exatamente. Mais ele tem uma tendência genética, programado geneticamente, para a gordura acumular mais dentro da barriga. O cara é magro feito um pau, só tem aquela famosa barriguinha. Certo. Ele é magro aqui, é magro no peito, é magro aqui. Né? Não tem gordura nos braços, ele tem uma barriguinha que parece uma barriguinha de água, né? Uma coisa assim estranha. Piava, exato. E tem uns que são bem estendidos mesmo. Isso. Só que esticadão. Se for fazer uma medição de gordura, de gordura quase não tem gordura, exatamente. Externamente não tem. Exatamente. Não tem. Onde é que está essa gordura? No fígado, no meio do intestino, na gordura visceral, no estômago, o rim está todo em volta de gordura. Caramba. Então assim, essa é a gordura relacionada à doença coronariana, a infarto, a AVC. Essa é a gordura ruim. E como eu sempre brinco com os pacientes, a gente brinca aqui, eu digo, cirurgião plástico é martelinho de ouro. Não transforma o carro, nada, não melhora a potência, não diminui o consumo. Eu vou fazer a chapeação e pintura. Na forma que já está ali. Exatamente. Dependendo do então corpo isso tem que se conscientizar. Por exemplo? Ontem foi o casal típico, ela com o filho falando, não tem uma lipo, e ele, aí eu palpei ele tinha bem menos gordura do lado de fora do que ela. Eu vou mostrar uma coisa interessante, Jonas, eu vou ficar em pé nessa câmera aqui, você que escolhe qual. Eu quero que o Pajé venha aqui, porque... escolha ali, Léo, eu quero mostrar uma coisa que é bem interessante. Nós três, não vou mostrar, nós três vamos ficar em pé para que as pessoas possam entender uma coisa que é básica na cirurgia plástica. Tá. Posso fazer essa brincadeira? Pode, você que vai fazer, mas beleza. vamos lá. Para que as pessoas entendam de uma vez, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tá pronto aí? Estão preparados? Qual câmera que a gente vai ficar? Na 1. Pode vir já? Já pode vir?
Pajé, vem cá. Pajé. Doutor, fica em pé. Ó, Fico. vamos lá, Pronto. vou mostrar aqui 3 Tá. criaturas. Vai pra lá, um pouquinho pra lá. Ah, meu Deus. Pajé, vem aqui na minha direita, aqui, Pajé. Vamos lá, tá? Nós temos 3 seres humaninhos, bonitos, por sinal, né? Bem apessoados, etc e tal. Só que eu tenho 53 anos e tenho essa estrutura de alemão Croza, né? Tá. Ossos grandes, pesados. Certo. Né? Por mais que eu possa fazer tanto intervenção cirúrgica ou outra coisa, eu vou continuar com essa estrutura que é a minha estrutura. Certo. Aqui está o Dr. Paulo Stosch. Ele tem a estrutura de corpinho de toureiro, né? Ele pode ficar grande como eu? Não, ele pode pegar peso. Mas Certo. ficar com a minha estrutura, jamais você vai ter minha estrutura. Acredito que não. Né? Por mais que eu engordo, acho que eu vou engordar mais na barriga, mas, por pode ter- exemplo, distância, largura de ombro, sei exatamente. Nós temos ossos diferentes, Isso. com tamanhos diferentes, espessuras diferentes. Exatamente, E aí tem o perfeito. Pajé, que é um menino bem novo, por sinal. Ele vai ficar gordo ainda, porque ele vai casar, vai ter filhos, vai ter reunião de amigos, família, a mulher faz uma comida boa, ele vai engordar. Mas ele tem uma estrutura que é dele, uma genética que é dele. Exatamente. Por mais que eu queira ter esse corpo aqui, eu não vou ter. Não. Não vai ser uma cirurgia plástica que vai me fazer ter esse corpo do Pajé, nem o teu. Mesmo quando tu tinha os 20 e poucos Não anos, era igual. não era Não era igual. igual. Exatamente. Da mesma forma, o Pajé também não vai... eu acho o Chico tão bonito com aquele corpinho de alemão gostoso. Imagina, né? Com o olhinho verde. assim, Olhinho, né? cara, não vai, é assim. Ele vai. também não vai conseguir ter Não. esse corpo. Ele Exatamente. pode engordar, mas quando ele engordar, a forma como ele vai ficar gordo vai ser diferente da minha. Exatamente. E isso cirurgia plástica nenhuma no mundo vai corrigir. Não. Esse é teu corpo, meu corpo é aquele corpo. São diferentes. Perfeito. E tem que se respeitar isso. Sim. Muito bem. Pode voltar para lá, querido. Valeu. Vai lá. Muito obrigado. Nada. Sua participação foi muito importante para que as pessoas entendam uma questão chamada individualidade. Sim. É isso aí. Perfeito. Né? Perfeito. Você pode melhorar detalhes meus, etc e tal. Exato. Uma lipoaspiração para dar uma afinada, tirar o Perfeito. excesso onde que eu tenho dificuldade de emagrecer. Perfeito. Você pode botar uma prótese de silicone. Tem muitos homens que usam prótese de silicone. Peito, bumbum e perna. Sim. Certo? Mulheres também. Mas o que é meu de natureza é meu de natureza. Perfeito. Esse é o isso corpo aí. que Deus me deu. As diferenças, é exatamente isso. E o Brasil é muito legal por isso, né? A gente tem uma variedade. Nós é não temos a maior uma variedade. A gente vai, por exemplo, na Suécia, é tudo igualzinho. Soquinho, compridinho, altinho, loirinho, etc. Exatamente. E tal, né? A gente tem uma variedade incrível. Aqui temos de tudo. Exatamente. Temos o alemão, temos o menorzinho, tem o maiorzinho, tem o magrinho, tem isso que é É o que legal. eu brinco no consultório. A nossa região a gente pode brincar aqui, né? A minha irmã uma vez brincou, tu sabe qual é a diferença do italiano e do alemão? O alemão dá um tutano, né? A canela do alemão, assim, isso aí. aí o italiano... As canelinhas... E você consegue ver Exatamente. Dá, exato. E isso muitas pessoas entram numa neura danada. neura, Eu quero ficar igual. Não, eu não vou ficar, gente. Né? Vou melhorar esse que eu tenho, mas não vou poder ficar igual. Exatamente, Aí, perfeito. Aí o nariz da fulana, o queixo da ciclana, a orelha do beltrano, cada um tem... Cada um tem uma coisa e a gente vai mexer nisso conforme a pessoa quer, tudo bem. Ah, Paulo, mas eu quero a terceira orelha no meio da testa. Pô, aí não dá, né? Não. Não é que não é impossível. Tô... Já estão fazendo. Né? Já me perguntaram, diziam, pô, Paulo, tira a costela. Não. Então, cada um. Cada um. Conversar com uma pessoa que se tenha, com um cirurgião plástico, que se tenha empatia. Então, como eu falou, sabe por que tu me ganhou? Porque tu foi honesto, foi sincero, foi isso, beleza. Doutor, só deixa eu encerrar essa nossa participação dizendo qual é a importância fundamental da abdominoplastia e a sua indicação, tanto para homens quanto para as mulheres. O excesso de pele. Ponto. Se tivesse que dizer assim, diz algo, ponto. Pontualmente que vai melhorar com a abdominoplastia. O excesso de pele. Que é aquela pele aquela caída, flacidez de pele. Não precisa necessariamente ser aquela pele caída, mas uma pele mais flácida, mais mole, E que não por volta. mais que se malhe, não volta. Não vai Exatamente. voltar. Aí tem, Paulo, eu não tenho pele, mas eu tenho afastamento dos músculos. Então a gente vai fazer a aplicatura dos músculos com uma mini abdômen. É muito excesso de pele, aí a gente vai ter que fazer uma cicatriz além daquela lá embaixo, a vertical no abdômen assim. Então, são as variantes de uma abdominoplastia. Mas, a abdominoplastia serve para retirar o excesso de pele da região abdominal. Ponto. Lembrando que você vai fazer uma troca também, vai tirar um excesso de pele e vai trocar por uma Trocar cicatriz. por uma cicatriz, exatamente. Tanto nessa região como no braço, que nós já falamos, né? Você faz uma troca. Exatamente. Qual é a diferença? É que essa troca, vou trocar um excesso de pele por uma cicatriz, só que essa troca vai te trazer o quê? Autoestima.
você vai se Sim, gostar. exatamente. Faz a diferença, toda a diferença. Em casos extremos, quando falou de sobra de pele, melhora a qualidade de vida, né? Sim. Pô, não de só ficar autoestima. ferida, mau cheiro, paciente que vem cheio de talco embaixo. Então, assim, isso aí melhora absurdamente a qualidade de vida. Tempo de pós-cirúrgico, um mês? Mais ou menos um mês. É um isso. problema de... Depende se tiver que fechar a musculatura, exatamente. O maior cuidado em relação à abdominoplastia é justamente o fechamento dos retos abdominais, da musculatura. Pelo excesso de pele, é só o paciente cuidar o tanto que não precisar, 2 semanas mais ou menos, que não esticar a pele. Então, tu vai fazer um mini abdômen, tu já pode levantar mais rápido, andar mais reto. Agora, fez aquele abdômen, tirou um monte assim, vai dar umas 2 semaninhas mais curvado. Certo. Fechar a musculatura demora um pouco mais. Isso. Por quanto tempo não pode fazer exercício? 3 meses. 3 meses? 3 meses. Depois já pode começar a fazer. Isso. Pode fazer uma caminhada, um passeiozinho de bicicleta. Nada de participar do Pelado da Primavera, subir a Agrotec, fazer isso aqui. Não é anestesia local, é geral. Faz geral, ou hack com sedação. Aí é discutir com o anestesista. Da mesma forma, tem que fazer os exames pré-operatórios, coração, etc, exatamente. etc. Se Tudo está isso. fumando, para de fumar. O risco aumenta muito. Tem se batido muito nessa tecla, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica fala, não opera fumante, parar de fumar. Eu acho que tem que ser conversado com o paciente, tem que ser bem orientado. Bem Como esclarecido. agora, exatamente, como agora, por exemplo, na Jornada Paulista, eles falam, não opero paciente com IMC acima de 28. Porque é um paciente que às vezes tem uma expectativa irreal. Ele vai achar que ele vai entrar desse tamanho aqui e vai ficar. Assim, entrar com o teu corpo e tu sonhar que tu vai ficar que nem o pajé. Tem que ter uma expectativa real do que a cirurgia pode fazer por esse paciente. Chegar. Até onde a gente pode, que a gente pode melhorar. E como eles têm, por amostragem, assim, paciente IMC acima de 28, ele cria uma expectativa falsa e eu tenho vários colegas que não querem mais. Operar. Paciente acima de 28 não opera. Faz primeiro o seu tratamento, a sua reeducação alimentar, seja o que for. Isso eu converso bastante com os meus pacientes. Eu acho, eu particularmente, Paulo, acho ruim eu determinar que tu tens que andar de bicicleta. Pô, Paulo, mas eu gosto de nadar. Não, tu tem que pedalar. Como é que eu vou mandar na tua vida? Pô, Paulo, esse é o peso que eu tô. Eu consigo melhorar um pouquinho, porque eu sou parceira do meu marido no final de semana, a gente sai com um grupo de jipe, eu não gosto de bicicleta, eu gosto de jipe, eu tomo uma cervejinha, e eu quero só melhorar isso aqui, eu não vou mudar a minha vida. Ok. Por que ela não tem o direito? Porque o IMC dela deu 29. Então, assim, só que eu vou deixar bem ciente, olha, vamos melhorar chegar aqui. Isso aqui. Não adianta você esperar isso aqui. Não adianta esperar que, né? É isso aí. Doctor, muito obrigado pela sua participação. Belíssimo final de mês de setembro. Vem aí outubro, rapaz. Caramba, hein? O pessoal começa a fazer mais cirurgia agora, né? Começa. Ai, o bicho tá pegando. Todo mundo se prepara para o projeto verão, não é isso? Tá combinado. Voltamos amanhã, quarta-feira. Um abraço para você.